O genial poeta maranhense Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida não basta. Mas, às vezes, uma única forma de expressão também não basta para uma mente inquieta, criativa. E este é o caso da nossa convidada de hoje, Elisa Lucinda. Querida. Cantora, escritora, atriz, tanta coisa. Conta pra gente qual foi sua primeira paixão. Minha primeira paixão... Ai, primeiro dizer que apaixonada eu tô de estar aqui. Oh. Para te encontrar aqui, vendo a sua trajetória, assim, fico muito feliz de você ser anfitriã desse encontro nosso aqui. Muito obrigada, a honra toda minha. Toda não, um pedaço eu peguei quando eu falei. Mas a primeira paixão foi a poesia, porque a poesia me deu... Eu tinha um espanto, uma coisa assim na vida, sempre tive, tenho até hoje, uma avidez e como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? É um impacto que eu acho que a realidade faz comigo, sabe? Eu acho que o que eu escrevo é o produto do impacto do meu olhar com o real. Então sempre tudo me chama muita atenção, principalmente as cores. Eu me lembro quando eu era criança, eu ia com a minha mãe numa loja chamada Mundo dos Plásticos, como a gente foi atrasado, né? E eu achava lindo, aí eu sempre queria ir no banheiro das lojas. Aí eu lembro que no banheiro tinha várias coisas, cortinas coloridas, tudo de plástico. E coisas, tipo um depósito, banheiro meio depósito, e meio mostra do que era a loja. Aí eu ficava assim no banheiro, mãe, que rosa lindo! Olha esse lilás! O tempo inteiro assim. E isso sempre foi uma flor, um bicho, qualquer coisa me dá esse espanto. Desse ao vivo que a vida é. E aí eu conheci a poesia. Eu comecei a falar poesia na escola, minha mãe me levou para estudar declamação com a professora Maria Filina, minha querida, amada professora de 94 anos hoje, que fala poesia super bem. E ela, então, me apresenta os poetas, com 11 anos, poetas assim. Ela gostava dos modernistas e me deu uma imersão, fez uma experiência na minha subjetividade. Uau! E eu então descobri que eu não era poeta, eu era, mas não sabia. Então tudo que eu aprendi foi pelos olhos dos poetas. Aí eu descobri que a poesia era tradutora do meu espanto. Falei, olha, quando eu virei poeta, eu falei, tem um negócio que traduz o meu espanto. A poesia tradutora do espanto. E aí você foi fazer jornalismo. Por que, Elisa Lucinda? Como foi essa ida para o curso de jornalismo se a poesia era tão forte na tua trajetória? É porque eu não sabia que a poesia era tão forte. Para mim, a poesia era uma coisa de casa. Eu nem pensei que eu ia publicar. Eu escrevi por quê? Porque na minha casa a palavra tinha um reinado. Era a casa onde a palavra era um reinado. Era a rainha. Valia a palavra. Valia a palavra. Valia mais do que tudo, né? Então, eu sou a caçula não. Como meu pai inventou essa categoria, caçula das meninas, porque tem um menino depois de mim, um homem. E aí, ele ficou... Eu já falava em ser atriz, desde criança eu falava em ser atriz. Mas criança fala essas coisas. E quando eu comecei a estudar poesia, eu achei que era o jeito que eu tinha encontrado de encontrar o teatro, que eu fazia recitais, não sei o que lá. E eu fui até 17 anos falando poesia, fazendo recitais. Eu não escrevia. Aí, quando chegou indo para a faculdade com 17 anos, meu pai falou, olha, eu acho que você não deveria parar com esse negócio de querer estudar teatro, porque eu falava que eu quero estudar teatro no Rio de Janeiro, que era onde tinha teatro. Eu querendo, com 17, falava que queria ser atriz, estudar no Rio, meu pai falava, minha filha, não, mais uma filha, minha irmã fazia medicina, fazia residência aqui. Então, não, filha, fica aqui. Tu gosta tanto de palavra. A escola tinha me chamado meu pai e minha mãe, para prestar atenção na minha redação. Que eu tinha uma redação muito boa.
Então meu pai falou, poxa, a própria escola falou, você tem que, minha filha, você vai ficar tão linda na televisão como jornalista, Olha isso. sabe? Já pensou, você é repórter? E eu acredito, sei lá, aquilo me encantou. Foi aí que eu comecei a fazer dentro da universidade o teatro universitário. E aí eu terminei a universidade fazendo teatro universitário e fui contratada pela Rede Globo de lá como repórter. Papai vaticinou muito bem. Não, aí o que aconteceu é que eu fui entrevistar Elba Ramalho. Isso é um ponto fundamental na minha história, que é uma esquina, uma encruzilhada boa. Então, quando eu fui, Elba era cantriz. Ela cantava numa peça chamada Cancão de Fogo. E aí ela estava no meu teatro, no teatro que eu fazia meus recitais de poesia desde 11 anos. Ela estava lá no lugar onde a gente fazia nossos teatros universitários. E eu era uma entrevistadora dela. Então, quando eu vi ela ensaiando de tarde, que eu vi para poder entrevistá-la, foi me dando muita vontade de estar lá e não estar aqui. E aí eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E aí quando chegou na minha vez, aí lá limpei o rosto, maquiei e entrevistei ela. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, você tinha chorado, né, filha? Eu achei seus olhos muito mareados. O que foi? Eu falei, eu não quero mais dar a notícia, mãe, eu quero ser a notícia. Ela falou, então peça demissão que a gente vai te ajudar. E foi isso. Aí eu pedi demissão da Gazeta e vim para o Rio de Janeiro estudar na Cal e fazer essa trajetória da qual eu não me arrependo, não. Então a senhora não queria ser o bastidor da notícia, você queria ser a notícia. Uhum. E daí começou toda a tua trajetória aqui no Rio de Janeiro. Mas eu sinto que você tem o Espírito Santo dentro de você. Como esse território afeta o que você faz, o que você escreve, como você se sente capixaba no mundo? Espírito Santo, por incrível que pareça, é um estado moderno. As pessoas são modernas. Eu me lembro de não caber mais lá, mas tinha na minha cabeça, minha ideia de cidade grande, mas tinha uma onda, uma movida que eu sacava naquela época, eu estudava as coisas que depois eu vim estudar aqui, no meu grupo de teatro, a gente estudava Grotowski, estudava Antonin Artaud, nosso grupo de teatro lá no Espírito Santo. Foram as coisas que eu estudei depois quando eu fui fazer Cal. Então, para mim, a minha relação com o Espírito Santo é de revelação. Eu queria revelar ao Brasil o que Espírito Santo é. Quando um dia meu pai falou assim, filha, trate muito bem o funk capixaba. Isso há uns 15 anos atrás. Porque o funk capixaba ele é carente, ele não tem uma referência, sabe? Teria o Roberto, mas o Roberto Carlos, mas ele não tem. Você olha para o Roberto e não vê o Espírito Santo. Não é uma crítica, cada um faz o que quer com a sua nacionalidade, é só uma observação. Você olha para Margareth Menezes, você vê a Bahia. Você olha para Caetano, que mora há 50 anos no Rio, você vê a Bahia. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que meu pai estava falando disso. Eu, quando vim para cá, eu não tinha ninguém que eu falasse. Quem eu amava muito era o Sérgio Sampaio, mas que estava numa outra... Enfim, então eu estou falando tudo isso para dizer que ser capixaba atravessa a minha literatura, atravessa meu canto. Então, deixa eu aproveitar, já que você está falando sobre cantor, eu vejo que a poesia falada, né, ela é a base de muita coisa, de quase tudo que você faz. Você tem uma memória que eu acho simplesmente sensacional para recitar, e aí vem do treino, da infância. E a gente tem uma linguagem que é muito moderna. Você falou que o Espírito Santo é moderno, mas tem uma linguagem muito moderna que é o rap, e que chega numa população muito jovem, numa geração outra. Como é a tua relação com essa nova poesia falada, dos slams, do rap, dessa juventude que oxigena um pouco, né? Eu acho que o cenário, tanto da música quanto da literatura. Bom, eu acho assim, adorei essa pergunta porque assim, eu tenho muito respeito pelo rap. E a camada colonizada da minha cabeça, por um tempo, há uns 20 anos atrás, tinha uma resistência,
era uma burrice da minha parte, sabe? Tipo assim, até eu entender isso, foi uma educação que o meu filho fez, da revolução que tinha ali. Eu estou falando isso, eu gosto de falar isso, porque é preciso saber que nós temos que nos reconstruir, todos nós. Então, me constrange dizer isso, mas é libertador poder dizer também que a gente pode aprender a ver de outra maneira. Então, o rap, para mim, todo o meu respeito, eu amo mesmo, o funk e o rap são expressões dos até então invisíveis, trazem notícias da desigualdade, um olhar de um outro ângulo, para quem está de um outro lado, e além disso, é a grande vitória contra as armas, é a vitória do verbo contra a violência. Então, como é que você consegue ter uma BMW morando na comunidade, morando na favela? Ou sendo o chefe do tráfico, ou sendo o chefe da palavra, o dono da palavra. Então, na verdade, é uma grande revolução natural, porque não tem o dedo da esquerda, que deveria, inclusive, ter mais força, nós devíamos ter mais espaço nos lugares populares, né? Mais narrativas para apresentar, e mesmo assim, organicamente, se insurge o verbo e ganha. Né? Então, eu acho, para mim, eu ver essa explosão, principalmente das meninas também, produzindo suas letras, os grandes grupos de slam que tem no país inteiro, sabe? Eu acho uma revitalização imensa da nossa língua e da nossa quilombagem. Então você acha que a gente tem que redefinir o que é literatura? Acho. Eu acho que tem essa literatura oral que está sendo assumida como literatura oral, né? É verdade, porque eu sempre achei que música era literatura oral. Eu sempre achei. Tem literatura que eu gosto mais do que as outras. Mas é tudo literatura, sabe? Não é só literatura, a música que o Chico Buarque faz, que o Lupicínio Rodrigues faz, que o Cartola faz. Literatura também aquela que a gente não acha tão bom, mas é tão boa, mas é aquela. Então, tanto que quando eu canto essa música do Pose do Rodo, eu faço um mix com uma música da Alessi Brandão, que é o Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo o novo líder, que eu acho que o novo líder, para mim, é o cara da favela, é o rapper, é o funkeiro, é um novo líder, é uma possibilidade. Se eu tivesse nascido na favela, eu seria uma rapper, eu seria uma funkeira, eu seria, sabe, para a igreja que eu não ia. Então segura aí que a gente já vai voltar nesse papo. A gente vai dar uma breve pausa para o Dando a Letra e aquela dica de literatura bacana para você. Oswaldo de Camargo é um dos principais escritores negros da história do Brasil. E hoje eu quero convencer você a ler um livro dele, publicado em 74 e republicado esse ano pela Companhia das Letras. E essa obra é A Descoberta do Frio. Nessa novela, a gente vai entender um pouco essa doença que acomete exclusivamente as pessoas negras, chamada frio. Ela se passa no Rio de Janeiro dos anos 80, em meio à ebulição dos movimentos negros no país, e também tem um ar de mistério e horror racial. Nessa novela, o Zé Antunes, que é o protagonista, é responsável por tentar entender por que essa doença acomete misteriosamente as pessoas negras no período. É muito interessante que o livro acaba se prendendo nas relações raciais e sociais do país, apesar desse tom de mistério. Se você ficou super interessado em entender a relação com que essa suposta doença chamada frio tem a ver com a experiência racial no Brasil, você precisa ler A Descoberta do Frio, do Oswaldo de Camargo. Estamos de volta com a entrevista com a escritora Elisa Lucinda. E agora eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta muito pessoal, porque eu, durante muito tempo, olhava para a televisão e teve uma época que teve um gap muito grande, acho, de atrizes e pessoas negras na TV. Eram muito poucas. Felizmente,
esse cenário anda mudando de um tempo para cá, mas teve um tempo que era Zezé Mota, era Ruth de Muito raramente. Souza, aqui e ali era Chiquinha, aqui e ali. Deserto. Era um deserto, né? Então eu queria que você falasse um pouco para a gente. E na literatura também, né? Na literatura a gente viu aí teve uma época também as pessoas negras muito sumidas. Então eu queria que você fizesse um breve panorama de como foi esta solidão de estar nesses espaços sozinha, entre aspas, mas sozinha, né? É uma solidão muito. Exige muito. Me exigiu muita obstinação e muito foco na esperança de que o pouquinho que eu estivesse fazendo ali transformava. Mas era uma situação de muita. Uma das coisas de muita opressão emocional, porque uma das coisas que mais me fez mal, uma das coisas que mais me fizeram mal dessa época foi, por exemplo, quando tinha uma colega minha, da minha geração, disputando a mesma vaga, e eu pensava, tomara que eu ganhe. E me dava imediatamente um arrependimento imenso de ter pensado isso, uma culpa de estar torcendo por mim, porque eu sabia que não ia ter duas. Nós todos sabíamos que era um preto por elenco, e olhe lá. Nós fomos alijados, e é bom que se diga, e a esquerda, nossa esquerda, eu sou de esquerda e preciso falar isso, nós temos que ouvir que se existe um lugar onde a esquerda e a direita se encontram e é trágico, é no racismo. É no racismo. Então, havia uma mudez também dos nossos colegas. É um tabu falar sobre isso, né? É um tabu. Entendeu? Mas assim, havia uma mudez dos nossos colegas expoentes da esquerda brasileira, porque eram intelectuais que assistiram àquela exclusão, ou ninguém reparava que aquilo era Brasil e não tinha nenhum preto em elenco nenhum. Então os grandes diretores da época de teatro, quando começava a se arrumar, a se ajeitar para fazer uma próxima peça, a gente nem se animava, que a gente sabia que não ia estar no elenco do Nelson Rodrigues, no elenco do Shakespeare, no elenco do Chekhov, que eram os autores, que todo mundo... Então a gente nunca estava. Não era considerado. Um dia a Renata Sorrah falou uma coisa linda, a diva, realmente aquela ali é danada. Ela disse assim, nós ouvimos nós assistimos a exclusão dos negros, a ausência dos negros no audiovisual, na dramaturgia nacional, por anos, e nunca gritamos. Nunca gritaram. Então a gente ficava muito solitário. Quando eu sofri um racismo dentro de uma produção dessa, e sozinha de preto, você ficava com medo de falar, ainda perder essa única oportunidade. Então era uma solidão amplificada por dentro. Isso é muito sério, assim, porque é uma história recente brasileira que é preciso que todo mundo faça essa você acha que esse terreno está conquistado? Não, tá uma estreia. Eu ouvi perguntas a vida inteira, eu ouvi perguntas de diretores famosos aqui, ligar para mim e falar assim, ô Elisa, eu tô querendo uns pretos aí pro negócio que eu tô escrevendo, onde é que eles moram, os atores pretos? Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente agora está vendo, uma epifania aconteceu na cabeça de alguns produtores de elenco. Ampliou, falou, olha que bom que eu posso ter... Porque era muito restrito, assim, se eu tinha uma dona de pousada, uma banqueira, uma médica, o preto não era pensado. E diziam para mim, Elisa, infelizmente não tem seu perfil nesse filme, não tem nada com seu perfil, não tem papel para você. Isso durou tanto tempo que sacrificou muita gente, sacrificou muitas trajetórias. Muitos amigos nossos morreram de depressão por falta de convite, por falta de respeito. Uma mudança de paradigma, né? Mas eu queria que você lesse um trechinho do seu livro, maravilhoso, e depois a gente vai voltar nesse assunto, mas com uma outra pegada. O Correia foi resolver os investimentos fora do país. Correia fugiu, ladrão.
Mãe Dadá falou que não posso dar mole. Ainda pediu pra trancar a rua, não deixar eu estar no meio da corja na hora errada. Morro de medo de ladrão branco. Diz que são os piores. Edith quer dormir aqui. Eu não. Eu vou dormir em casa. Minhas coisas estão lá. Tô vendo uma série de culinária africana, sabe? Enfim, no hotel. Tudo mentira. Eu era cansada daquele ambiente de gente bem. Eu e Tião viemos no carro falando da vida, do aniversário da sobrinha dele, da minha comida. Edith, com todo respeito, tem o tempero. Quase beijei Tião. Não pode elogiar minha comida que eu fico querendo dar pra pessoa. Sou muito dada. Saí sem rumo do carro. Gostava mais da minha vida e da do Tião do que das vidas daquelas pessoas. Quando entrei no quarto do hotel, quem estava me esperando sentada na cama de pernão cruzado, decidida a uma profunda DR... Dona Ética. Edith, até quando você vai continuar cozinhando para essas pessoas do mal só porque elas pagam bem? Maravilhoso, Edith. Ela está no livro do avesso, né? Nasceu no livro do avesso. É a mesma protagonista. E aí, voltando naquele assunto, mas falando dos livros e do protagonismo, o que da Edith... Porque escrever em primeira pessoa, né? Já nos ensinou Carolina Maria de Jesus, não é fácil. Não. Então, o que tem da Edith na Elisa, o que tem da Elisa na Edith? Olha, rapaz, eu acho que a Edith, ela é autorizada. Ninguém pode falar. Tudo que eu não posso falar, que vão achar que é muita... A Edith pode. A Edith é o grande... A Edith nasceu na pandemia nasceu num pensamento, quando eu passei eu fui no supermercado, todo mundo, né, isolado, na pandemia, e eu vi um homem assim, sabe, todo suado, falando sem máscara, e eu fiz uma curva, como se estivesse correndo de um covidão. E aquilo me fez muito mal, eu fiz essa observação. Que eu tô fugindo do outro, o meu contaminador, e não sei o quê. E fiquei com muita vergonha daquele pensamento. Então era um pensamento muito escondido de mim. E aí eu escrevi o avesso. Comecei a escrever várias coisas que já estavam... Enfim, eu tinha uma coisinha chamada avesso, que era o impensável. Escrever aquilo que não tem censura, sem filtro. Então, Edith não tem filtro nenhum. Que então, isso? para fechar, deixa eu te perguntar, Parem de Falar Mal da Rotina completa 20 anos, você tem uma produção muito, muito grande, muito fértil, muito diversa. Como é teu processo de criação e o que tem de novo no Parem de Falar Mal da Rotina? É de difícil definição, porque pode acontecer a qualquer momento e eu estou sempre a postos, assim, nesse sentido, disponível para a onda que vem e tal, uma ideia, uma coisa, um fio que passa, porque com essa história de ter estudado poesia tão cedo, virou uma lente. Eu escrevo também, não para publicar, depois que eu vejo se eu vou publicar, mas escrevo para poder entender o que está acontecendo, para poder traduzir. Então eu escrevo muitas coisas ao mesmo tempo. Agora eu estou escrevendo um livro, um romance, e estou terminando meu livro de poesia. E vou publicar um livro que já está pronto, que é o Diário do Vento. Poemas meus e fotos de Vitor Nogueira, que é um fotógrafo do Espírito Santo que fotografa Itaúnas, onde vai ser a festa literária. Na época, você é uma convidada, você vai estar e vai saber minha segunda festa literária internacional, né, no Espírito Santo. Então, assim, a minha produção, eu estou sempre a postos para as ordens das palavras. Eu amo escrever, não há nenhum sacrifício. Não gosto que a gente fala, escrever é um papo, desculpa, eu respeito, mas eu não acho nada disso. Eu acho muito bom escrever, eu adoro escrever, é um prazer, eu escrevo exatamente para isso, não dói escrever, eu escrevo para não doer, é o contrário. Bom, Parem de Falar, eu queria falar uma coisa, o Fernando Pessoa, que é um livro que eu pouco falei, vou relação ano que vem, é um livro que eu dito muito, eu ditei o livro inteiro. Esse livro que eu mais ditei é esse, Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, que é um livro onde eu fui a primeira pessoa, sabe, fazendo Fernando Pessoa em primeira pessoa. Uma autobiografia
do Fernando Pessoa, e é engraçado que o Mia Couto, que é uma pessoa que eu conheço e tudo, fazia ostentação, né? O Mia Couto. O Mia, qual? O Couto. Ficou tão espantado. Mas não, ele não vai escrever Fernando Pessoa, a biografia. O poeta não tem biografia, sua obra é sua biografia, como diz o Otávio Paz, não sei o quê. E falou tanto, me desestimulando, mas ele ficou tão espantado com o que ele viu que ele me devolveu com um prefácio. Eu gosto muito de escrever em primeira pessoa, porque você vai, eu gosto de ir nas vozes, você vai nas vozes. E eu acho que o narrador me dá trabalho, que o narrador já é outra pessoa, é muita gente. Eu já tenho os personagens, vou botar o narrador ainda. E, bom, e por fim, você perguntou sobre o Parem. O Parem, ele está renovado porque quando eu escrevi não existia a palavra assédio, existia o assédio. Não existia a palavra trans, existia essa diversidade de gênero. Então, o mundo mudou muito em pouco tempo, né? E a gente, muitas coisas da nossa luta, ativismo nosso, de desconstrução, essa vida antirracista. Então eu tive que renovar o livro mesmo, atualizá-lo, trazê-lo para cá. E eu acho que uma coisa resume minha literatura, minha música, meu teatro, minha novela, tudo em mim. Eu descobri há pouco tempo isso, que tudo que eu fiz e faço na vida é para proteger a minha liberdade, que é inegociável, e a minha criança. Tudo que eu consigo realizar é graças à nutrição e à saúde da minha criança. Ninguém toca na minha criança. E com essa fala linda sobre a infância, sobre a sua criança, a gente vai precisar de outros programas para falar sobre isso tudo, sobre memória, outras coisas. Infelizmente, gente, terminou o Trilha de Letras com Elisa Lucinda. Boa semana, excelente leitura e fique com a gente. Não esqueça, Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.